Olá, nosso Conversa de Peso de hoje vai falar de Novo Hamburgo, um convidado muito especial, que aliás retorna ao nosso Conversa de Peso, porque já esteve aqui em outras duas oportunidades. Lá do programa de estreia, e agora mais de 900 programas, e eu convidei especialmente ele para falar conosco, ele vem participando da grade da nossa Vale TV, nesse momento que a gente começa a falar da nossa municipalidade, esquece um pouco o coronavírus, em que pese a gente vai falar muito de coronavírus hoje aqui, a gente retoma um pouco os caminhos que a gente quer para as nossas cidades, né? Que futuro nós queremos para a nossa Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, São Leopoldo. A partir de agora com vocês, nosso ex-prefeito, deputado estadual e federal, Tarcísio Zimmermann. Muito bem-vindo sempre para essa conversa de peso, Tarcísio. Eu que agradeço essa oportunidade, Rodrigo, agradeço a Vale TV e estimo que possa ser um bom debate. O prefeito, a gente vem acompanhando com muita angústia, né? Esse momento que a gente está vivendo. Tenho te acompanhado sempre nas tuas redes também e sempre que tu podes, tu estás conosco aqui na nossa Estação Hamburgo também debatendo. Vivemos um período pré-eleitoral. Nós estamos no período eleitoral, na verdade. Vivemos aí a expectativa de em alguns meses todos nós escolhermos o futuro das nossas cidades, né? A gente, evidentemente, não tem como esquecer isso que está nos atordoando agora e discutirmos muito Novo Hamburgo, porque a prioridade ainda são as vidas, os negócios, né? Essa dicotomia que alguns tentam impor entre os CPFs e CNPJs, mas é verdade as vidas humanas acima de qualquer coisa, a nossa sanidade mental com tudo isso que está envolvido, né? Nossa saúde mental e, evidentemente, também os negócios, os empregos, esse momento muito difícil que a gente está vivendo. Eu fui surpreendido essa semana com uma nota pública que tu lançaste, buscando e provocando a nossa administração municipal, a prefeita Fátima, em torno daquilo que tu, com a tua visão, enxerga como um caminho que deveria ser seguido para que a gente fizesse um grande pacto pelas cidades, na verdade, isso serve para Novo Hamburgo, serve para a cidade de São Leopoldo, serve para Campo Bom, serve para toda a nossa região, né? Que visão é essa que tu empresta à nossa administração municipal, Tarcísio? Na verdade, Rodrigo, vamos dizer assim, o Covid é uma tragédia monumental, né? Não são dimensionáveis, enfim, os efeitos que esse vírus vai provocar na humanidade, nas pessoas, nas nossas vidas, né? Então, ele é um problema gigantesco também. E eu, sinceramente, toda a minha vida, eu sempre entendi que nós, singularmente, a gente, assim, eu, tu, a pessoa singular, nós somos frágeis, nós não somos capazes de enfrentar gravíssimos problemas isoladamente. Quando a gente tem um grande problema, ou quando uma comunidade tem um grande problema, porque este é um grande problema da comunidade, a única força capaz de enfrentar esse problema é a própria comunidade. E o que me preocupa sobremaneira, nós já temos no país uma situação de completa falta de entendimento, né? E eu vejo isso acontecendo aqui na cidade também, né? Essa disputa entre as entidades, e é legítima essa disputa, porque, vamos dizer assim, cada um sabe onde o sapato aperta, entende? Né? Então, é legítima essa disputa, mas essa disputa entre o comércio e a indústria que querem operar plenamente e, vamos dizer assim, a ciência que propõe que haja afastamento, haja os cuidados todos, enfim, que são preconizados. Esse tipo de disputa ele é devastador também dentro de um ambiente comunitário, de uma comunidade, de uma
de um coletivo. Então, o que eu quando eu tinha problemas difíceis para enfrentar no tempo que eu fui prefeito, eu procurava a comunidade. Eu até mandei para um líder empresarial de Novo Hamburgo, lembrando ele, olha, quando eu tive que fazer uma coisa muito difícil, que foi a abertura do comércio dos mercados, o que eu fiz? Eu chamei as entidades empresariais, as igrejas, os sindicatos, né? Reuni com todo mundo, né? A Câmara de Vereadores. Eu fiz várias reuniões com todo mundo e cada um tem sua verdade, né? Agora, no final, tu vai ter, eventualmente, divergências normais, mas ninguém pode dizer não me ouviu. Ninguém pode dizer, não sei por que tu fez isso. Né? O que está acontecendo hoje em Novo Hamburgo é isso, falta diálogo. Eu acho uma loucura, numa boa, é uma loucura que nesses tempos, olha só, eu até digo isso assim, a prefeita que nós temos, ela saiu da CI para ser candidata. Né? Aí, essa é a entidade dela, é como se eu, por exemplo, me relacionasse com o sindicato dos sapateiros e das sapateiras de Novo Hamburgo por carta. Não, quando eu tenho um problema, quando a gente tem uma opinião diferente, eu pego o telefone e ligo para os caras. Né? Eu acho uma loucura essa troca de cartas. Isso, o que é isso? Com a prefeita eu fiz uma carta, porque eu não tenho intimidade com ela. Né? Eu fiz um documento público, né, expressando uma opinião. Mas se eu fosse o prefeito da cidade, eu nunca me relacionaria com quem quer que fosse por carta. Ué, chama o cara. Mas qual é o problema? Qual é o problema? Então, eu acho uma loucura isso, numa boa. Eu acho isso inacreditável. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo de poucas luzes, numa boa, de poucas luzes. E acho que, vamos dizer assim, essa ideia assim, de que eu salvo a pátria, essa ideia de que eu, né, e que a prefeita até respondeu isso, eu estou preocupado com as mortes, sim, deve estar mesmo, porque Novo Hamburgo é uma das cidades que tem mais mortos da Covid no estado, é uma das maiores, né? Deve estar preocupada mesmo e mostra que toda a preocupação da prefeita, solitária, não serve para nada, numa boa, entende? Por quê? Porque o nosso hospital municipal é o que mais também contamina profissionais da saúde no estado, proporcionalmente. Quer dizer, então, vamos dizer assim, não fala com quem tem que falar, e vamos dizer assim, e se relaciona com as entidades da cidade por carta. Não, eu acho que assim nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, eu acho assim que nós precisaríamos botar a bola no chão, bota a bola no chão. Assim, nós estamos com um problemaço, eu não sei direito o que fazer, eu tenho, chama a universidade, pede para a universidade explicar para todo mundo por que precisa disso. Por que precisa daquilo? Eles têm lá infectologistas, eles têm uma universidade, tem um curso de medicina. Tem um curso de medicina, chama as entidades e conversa. E se relaciona olho no olho. Quer dizer, hoje com as redes sociais é até mais fácil. Porque a gente faz uma reunião da casa da gente, né? Sem precisar sair de casa. Tu te conecta pelas redes sociais e conversa pau a pau, entende? Tarcísio, acho que de maneira geral são dias muito insanos, né? Mas ninguém tem uma fórmula acabada para isso realmente, né? Não tem. Esse que é o problema, entendeu? Aí só com muito diálogo mesmo. Exato. É porque senão a confusão ela reina. Né? Ontem mesmo uma pessoa me mandou uma mensagem pelas redes, dizendo, eu já não sei mais em quem eu acredito. Numa boa, entende? Quando o povo começa a dizer eu não sei mais em quem acredito, aí nós estamos com um baita problema. Não, né? eu te confesso que a gente olha essas coisas e fica com vontade de experimentar esses remédios do kit profilático, tudo isso por quê? Porque é tanto diz que me diz que e não se conseguem concentrar uma opinião comum, evidentemente que a gente tenta buscar opiniões embasadas na ciência. E aí, felizmente, a facilidade de chegar às pessoas que estão aí na ponta de lança do Brasil, nesse sentido. Então, isso nos dá um pouco de seriedade, de serenidade para fazer escolhas. Mas todo mundo fica muito perturbado com isso, né? Mas quando um presidente da República vira administrador de receitas, né, de um determinado medicamento,
aí a gente perdeu toda a referência. Eu fico embasbacado com isso, sabe? Eu juro que eu não consigo, às vezes eu fico pensando, mas como é que pode? O mundo inteiro sofre esse problema. Claro. O mundo inteiro, entendeu? Todo mundo tem o mesmo problema. Os melhores cientistas do mundo estão debruçados 24 horas por dia, bilhões de dólares são gastos em pesquisas. Verdade. Aí um sujeito vem e fala que remédio para verme cura a Covid, previne a Covid. Tem dó, entende? Não pode fazer isso com o povo. Não pode fazer. Claro que as pessoas vão acreditar, o povo acredita. Né? Olha, outro dia eu vi uma matéria que das 10 notícias que mais circularam no tempo da Covid, 6 eram fake. 6 eram falsas. Das 10 que mais circularam, 6 eram falsas. Quer dizer, as pessoas acabam acreditando. Eu tinha queridos amigos meus que eu falava assim e eles diziam, eu tomei esse negócio aí de para verme, né? Tá bom, tu tá sem verme, bicho. Mas não te expõe, entende? Continua usando máscara, cuidando muito. Então, né? tá bem, se tu quiser fazer essa bobagem, mas veja, isso tudo é um grande negócio, porque essas empresas que produzem esses medicamentos ganharam milhões. Ou bilhões. O prefeito Vanassi falou que ele comprava por 30 centavos e hoje o comprimido esse é R$7. Ganharam bilhões nesse negócio. E isso, obviamente, isso é uma rede de interesses que opera nesses termos, entende? No termos do achômetro, do achismo, do charlatanismo, da exploração política mais vulgar, entende? Da pessoa que quer aparecer a qualquer custo, entende? Então, é claro, e isso a gente sabe como isso funciona. Então, numa boa, assim, o que nós precisamos é torcer para que venha a vacina. Eu acho que a Covid vai ser um problema, provavelmente até metade do ano que vem ainda, né? Porque a vacina, por tudo que eles falam, em novembro, dezembro vai começar a ter. Não sei, e ninguém pode garantir isso neste momento. Tem gente defendendo vem meteoro, Tarcísio. Não. Daí termina com a Terra e começa tudo de novo e de repente a gente sai melhor. Vem meteoro, essa é a onda, hashtag vem meteoro. A gente vai para um breve intervalo, em seguidinho a gente volta conversando mais com o ex-prefeito de Novo Hamburgo, Tarcísio Zimmermann. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o ex-prefeito municipal de Novo Hamburgo, Tarcísio Zimmermann, que nessa semana lançou uma nota pública sugerindo à prefeita Fátima Daut que buscasse um maior diálogo e compreensão com a sociedade civil organizada de maneira geral, né, Tarcísio? Ontem estava conosco o ex-vereador Jesus Maciel Martins, contemporâneo a ti, né? Ele era Sim. vereador no momento que tu estavas à frente da administração municipal. E o Jesus fez referência do momento em que ele lançou a proposta de... Naquele momento se discutia a questão de 14 vereadores, 21 vereadores, e ele fez a referência pública do teu nome, lembrando que na segunda votação tu fez o contato. Ele disse, eu imagino que tenha sido assim, o Tarcísio ligou para os vereadores lá e disse, temos que manter esses 14 aí, porque seria legítimo exatamente isso. Então, quer dizer...
Eu entendo, eu não sei se existe falta de protagonismo por parte da administração municipal. Eu vejo que, num primeiro momento, a prefeita vinha em alta conta com as suas lives, conversando diretamente com o cidadão. E, em algum momento, a fadiga da situação toda, né? As pessoas cansadas de estarem em casa. A gente percorre as ruas da cidade, acho que tu deve caminhar muito mais do que eu mesmo, com os cuidados que tu tem tido, né? Das pessoas não estarem usando máscara nas vilas, nos bairros da cidade. O discurso ou não entra ou está cansado. E é o momento agora, talvez a gente esteja saindo um pouco dele aqui já, mas foi o momento mais difícil de tudo isso para nós aqui no Rio Grande do Sul, né? Em Novo Hamburgo especialmente. Eu acho que, vamos dizer assim, sempre tem que combinar com os outros as coisas. Não dá para fazer as coisas achando que eu tenho a razão, eu tenho que combinar com os outros, né? E esse combinar com os outros é um ato complexo, assim. Na verdade, eu imagino assim, é claro que mais nos move agora o tema da preservação das vidas, né? Esse é o bem mais precioso que nós temos e que não tem retorno, entende? Perdeu, perdeu, né? Perfeito. Então, essa é a questão mais importante, mas não é a única questão. A outra questão é a questão da gente cuidar dos profissionais da saúde, né? Quer dizer, num diálogo da comunidade mais quente, né, com a presença, inclusive, dos profissionais de saúde, eles poderiam dizer, vem cá, não façam isso porque nós que podemos morrer por isso. Nós é que podemos ser as vítimas. Vocês querem que a gente não possa mais continuar atendendo? Então, mas não tem isso, infelizmente. Quer dizer, a prefeita, com todo o respeito, mas ela é apenas ela, né? Nós temos o problema da fome. A cidade está cheia de gente com fome, entende? As pessoas estão com fome, as pessoas estão com enormes dificuldades. E não fossem essas ações, vamos dizer assim, localizadas de indivíduos que saem coletando quilo e distribuindo, nós teríamos já uma tragédia muito grave na cidade de Novo Hamburgo. Tem que cuidar isso. Quem é que vai cuidar isso? A prefeitura sozinha não vai. Por que a prefeitura não organizou a solidariedade? Por que ela não fez um chamado à solidariedade? Por que as estruturas da assistência social não foram mobilizadas para, inclusive, contribuírem nesse processo, dizendo, olha, essa família precisa, essa não primeiro para essa, depois para aquela? Por que não foi feito isso? Nós precisamos cuidar das empresas. O que vai ser? Nós temos um dado aí no Brasil de mais de 700 mil empresas que já quebraram, né? Como é que vai ser? Tem uma hora de retomada, mas empresa quebrada não gera emprego. Então nós temos que preservar empresas. As micro e pequenas empresas todas informam que não conseguem acessar o crédito. Por que a prefeitura não constituiu, junto com as entidades empresariais, um birô especial para receber esses empresários, orientar esses empresários, ir para cima da gerência dos bancos? Por que não fez isso? Então nós precisamos de uma ação organizada. Isso que eu chamo assim vamos dizer assim, de liderança. O papel que eu reivindicaria de um prefeito é um papel de liderança que olhe para todo o contexto. Por quê? Porque quando terminar esse negócio, que nós queremos todos que termine, bom, os problemas estarão todos aí, né? Serão gigantes. E serão gigantescos, quer dizer, nós vamos provavelmente ter mais de 20 milhões de desempregados. Nós já temos hoje mais da metade da população trabalhando em atividades sem vínculos. Então, bom, nós vamos ter 20 milhões de empregados no Brasil e quantos milhões de desempregados e informais. As prefeituras vão estar quebradas. Por quê? Porque uma empresa quebrada não gera ICMS, não gera ISS, né? Não paga IPTU. Esse apoio que o governo federal sinaliza, né, e esse programa de apoio aos pequenos empresários e também a manutenção do emprego, subsidiando parte dos salários dos funcionários em grande parte das empresas do Brasil, dependendo da sua formação, da sua constituição jurídica, né?
Tu acha que está bem adequado às nossas necessidades? Na verdade, o problema do crédito é muito sério. O governo federal liberou 1,2 trilhão para os bancos, né, do depósito compulsório, né, liberou para eles utilizarem para o financiamento das empresas, né. Até pouco tempo atrás, menos de 30% desse valor tinha sido utilizado. E nós já estamos agora há 4 meses da pandemia. Sim, 4 meses e meio já, né? Então, os bancos, na verdade, o Brasil sabe fazer microcrédito. Eu não sei por que o governo federal não, vamos dizer assim, não entregou para os estados um recurso, não repassou para os estados um recurso via sistema financeiro mesmo, mas para os estados aplicarem e os municípios em programas de microcrédito. Essa relação, a possibilidade de muitos desses governadores serem candidatos na próxima eleição a presidente, isso não bagunçou muito antecipadamente essa discussão, Tarcísio? Isso é tudo uma grande bobagem. Tu vai presidir o que nesse país se continuar desse jeito? Vai presidir o quê? Entende? Uma massa falida? Porque é isso que vai ser. Os estados já estão falidos, os municípios vão estar falidos. Novo Hamburgo já vinha numa situação econômico-financeira dramática antes da Covid, né? E depois da Covid, não tem dúvidas, vai ter uma discussão aqui na cidade se paga salário ou não, né? Como o Estado faz. Então, isso tudo é uma grande bobagem. Nessa circunstância, eu acho que, inclusive, se eu tivesse havido esse talento no sentido de compor com a sociedade acordos, nós talvez não tivéssemos disputa nas eleições. Talvez não houvesse disputa nas eleições. Tu disputa quando tu tem razões de avanço. Mas se tu tem níveis de acordo numa situação de grande carência, tu não disputa para evitar confusão, entende? Ninguém quer disputar por disputar, né? Ao menos não, eu não faço isso. Então, acho que se eu tivesse havido esse ambiente, e eu defendi isso como política do PT, né? Defendi isso eu sou da executiva estadual do PT, a ideia de que a gente procurasse o governador do estado e dissesse para ele, vem cá, somos parceiros, vamos lá, vamos ver o que tem que fazer, entende? Vamos lá, vamos criar um acordo na sociedade gaúcha sobre um conjunto de iniciativas que nós precisamos ter frente a essa crise que se desenha gravíssima, né? E que, bom, não tem solução mágica. Então, é um pouco isso que eu inclusive... Foi isso que te tirou da disputa na segunda eleição lá em 2004? Não foi isso. Na verdade, ali foi uma coisa da alma, assim, de dizer, não, eu disputei uma eleição com o melhor daquilo que eu dispunha, o candidato Jair disputou com o melhor do que ele dispunha, ele venceu, então ele tem o direito. E aí tu te retirou do do pleito suplementar? Me retirei, digo, não, o povo decidiu e eu não vou ficar atrapalhando a vontade do povo, nesse caso. Né? Não vou... E até comentei com o falecido Júlio Redecker, que depois, na primeira eleição, ele colocou o filho dele, que era inexperiente ainda, na segunda foi ele, eu dizia, Júlio, não faz isso. A cidade escolheu o cara, deixa o cara, entendeu? Mas, enfim, esse é um pouco o conceito que eu trabalho, assim, esse conceito. Eu acho que nós precisamos de mais disso, nós precisamos nos entender. Não dá, entende? A sociedade brasileira não consegue conviver com esse grau assim porque isso não são divergências políticas, né? Isso são divergências que operam num terreno quase do ódio, estão contaminados assim por um desejo máximo de disputa. Isso não dá. Tarcísio, a gente começou uma primeira rodada com os pré-candidatos a prefeito de Novo Hamburgo. Recebemos já a vereadora Patrícia Beck. Nesta quarta-feira, o delegado licenciado nesse momento, né, por conta do período eleitoral, Rodrigo Zucco. E eu gostaria desde já de te fazer um convite para que tu viesse a ser o próximo participante do nosso Estação Hamburgo, na próxima semana já, onde a gente pudesse ampliar essa conversa, que hoje fica muito em torno desse factual, mas que a gente pudesse falar já
evidentemente, não tem como não falar de Covid nesse momento, mas muito do que vem pela frente, de por que tu vai novamente colocar teu nome à disposição, do que faltou na tua visão ser feito lá depois do teu primeiro mandato, e a gente começar a discutir essas questões com o nosso telespectador e com a nossa cidade também. Eu fico muito feliz, eu acho que tudo o que nós precisamos é abrir essa possibilidade das pessoas poderem escolher da forma mais consciente possível, né? Que nós possamos ter os projetos o mais claro possível também para a população. Eu acho que também o que mais ninguém quer é aventuras, né? Porque essas aventuras, elas normalmente trazem muito mais confusão do que solução. Né? Então, eu fico muito feliz e estou à disposição perfeitamente. Está marcado? Está marcado. Então, é que dia, então? Terça-feira? Terça-feira, para mim, está ótimo. Terça-feira à noite, então. Terça-feira à noite, 9 horas? Às 21 horas, horário do nosso Estação Hamburgo. Isso, então estarei aí e te agradeço muito essa Vou pegar uma bancada bacana, assim, para te apertar bastante daí, tá? Pode ser, não tem problema. Não tem problema. Prefeito, obrigado pela presença, sempre próximo da nossa gente, né? E sempre participante das questões importantes da nossa cidade. Eu agradeço muito e longa vida à Vale TV. Amém. Eu sei que vocês estão peleando também, como todo mundo, peleando, e eu acho que nós temos que ajudar quem peleia. Não está morto quem peleia. Mas temos que ajudar quem peleia. Vamos espernear bastante. Hoje, numa conversa de peso com o ex-prefeito de Novo Hamburgo, ex-deputado estadual federal, Tarcísio Zimmermann. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.